Roma, 30 de setembro de 1986. Mordechai Vanunu caminha de mãos dadas com a mulher que ama pela Via Veneto, sob o sol italiano de fim de tarde. Ela usa um vestido leve de verão, óculos escuros, cabelo loiro brilhando contra a luz dourada. Eles param em frente a uma gelateria. Ela escolhe pistache. Ele, limão siciliano. Ela ri de uma piada que ele faz sobre sua pronúncia péssima de italiano. Toca o braço dele. Promete que à noite vão jantar em um restaurante especial que ela conhece. O que Mordechai não sabe é que cada sorriso é ensaiado. Cada toque, calculado. Cada promessa, uma mentira construída em briefings de inteligência em Tel Aviv. A mulher ao seu lado não se chama Cindy. Não é turista americana de Orlando. Não tem uma irmã morando em Roma que ele vai conhecer. Ela é Cheryl Bentov, 29 anos, agente da divisão Tevel do Mossad, especializada em operações de aproximação e sedução. E nas próximas 6 horas, ela vai entregar Mordechai para homens que o esperam em um apartamento vazio na Via Veneto 54. Às 21h34, Mordechai vai tocar a campainha desse apartamento, sorrindo, esperando conhecer a família dela. A porta vai se abrir. Mas não será a irmã de Cindy quem aparece. Serão 3 homens. Um deles vai segurar seus braços. Outro vai injetar uma dose de sedativo em sua coxa. O terceiro vai cobrir sua boca antes que ele possa gritar. Às 21h48, Mordechai estará inconsciente no porta-malas de um Fiat, a caminho do porto de Civitavecchia. Às 23h15, estará amarrado no porão de um barco mercante com bandeira panamenha, cruzando o Mediterrâneo de volta para Israel. E às 6h22 do dia seguinte, acordará em uma cela sem janelas, sem saber onde está, sem entender como o romance de verão se transformou em sequestro internacional. Esta é a história de como Israel usou a arma mais antiga do mundo, desejo humano, para capturar o homem que expôs seu arsenal nuclear. Uma operação tão cinematográfica que parece ficção. Mas cada detalhe está documentado. Cada momento, real. O nome da operação nunca foi oficialmente revelado, mas nos arquivos internos do Mossad, agentes a chamam de Cinderela, porque, como no conto de fadas, tudo desapareceu à meia-noite. A mulher, o romance, a liberdade. Restou apenas a verdade nua. Mordechai Vanunu havia sido caçado, seduzido e capturado pela agência de inteligência mais letal do mundo. Mas para entender como um homem comum se tornou alvo de uma operação internacional dessa magnitude, precisamos voltar 10 anos, para um deserto no sul de Israel, para uma instalação nuclear secreta chamada Dimona, e para o momento em que um jovem técnico começou a tirar fotografias que mudariam sua vida para sempre. Quem é Mordechai Vanunu? Mordechai Vanunu nasceu em 1954 em Marrocos, em uma família judia ortodoxa de 11 filhos. Quando tinha 9 anos, sua família emigrou para Israel, parte da grande onda de judeus do norte da África que chegaram ao país nas décadas de 1950 e 60. Estabeleceram-se em Beersheba, cidade no deserto do Negev, onde Mordechai cresceu sob o calor implacável e a poeira vermelha que cobria tudo. Era um estudante aplicado, quieto, observador. Na escola, destacava-se em física e matemática. Seus professores diziam que ele tinha disciplina rara para um adolescente. A capacidade de focar por horas em um único problema, até resolvê-lo completamente. Aos 18 anos, como todo israelense, foi convocado para o serviço militar obrigatório. Serviu nas forças de defesa de Israel sem incidentes. Cumpriu sua obrigação. Voltou para casa. Em 1976, aos 22 anos, Mordechai se candidatou a uma vaga de técnico no Centro de Pesquisa Nuclear de Negev, próximo à cidade de Dimona. A instalação, oficialmente um instituto de pesquisa, era na verdade o coração do programa nuclear israelense. O lugar onde Israel produzia material físsil para armas atômicas. O segredo mais guardado do país. Vanunu passou pelos testes de segurança. Verificaram sua família, seus amigos, suas opiniões políticas. Não encontraram nada suspeito. Ele era filho de imigrantes, veterano militar, sem histórico de ativismo. Perfil ideal. Foi aprovado. Começou a trabalhar em 1977.
Durante 9 anos, Vanunu trabalhou na Unidade 2 de Dimona, no nível subterrâneo onde ficavam os laboratórios de separação de plutônio. Sua função era monitorar processos químicos, registrar leituras, manter equipamentos. Trabalho técnico, repetitivo, essencial. E altamente classificado. Ele via tudo. As centrífugas girando. Os cilindros de urânio enriquecido. Os tanques de água pesada. As câmaras de separação isotópica. Calculava mentalmente a capacidade de produção. E chegava a números que o assustavam. Israel não estava construindo um programa nuclear defensivo ilimitado. Estava construindo um arsenal. Dezenas de ogivas. Talvez centenas. Mas durante anos, Vanunu não disse nada. Cumpria seu trabalho. Voltava para casa, jantava com colegas, vivia a vida comum de um técnico de classe média em uma cidade do deserto. Então algo mudou. Em 1983, Vanunu começou a frequentar a Universidade Ben Gurion em Beersheba, onde fazia cursos noturnos de filosofia. Ali, pela primeira vez, entrou em contato com ideias que questionavam o militarismo israelense. Conheceu estudantes que falavam sobre paz, sobre os direitos dos palestinos, sobre o custo moral da ocupação. Começou a ler, a questionar, a ver sua própria vida de maneira diferente. Em 1985, Vanunu se converteu ao cristianismo. A conversão não foi dramática ou repentina. Foi o resultado de meses de conversas com um pastor americano em Beersheba. Para Vanunu, o cristianismo representava algo que o judaísmo ortodoxo de sua infância não oferecia. Uma ética de paz universal, não tribal. Uma rejeição da violência como instrumento político. E então ele olhou para o próprio trabalho. Para os 9 anos dentro de Dimona. Para o plutônio que ele ajudava a processar. E tomou uma decisão que destruiria sua vida. Em outubro de 1985, Vanunu foi demitido de Dimona, oficialmente por cortes orçamentários, mas há indícios de que sua conversão religiosa e suas opiniões políticas cada vez mais críticas preocupavam a administração. Ele não protestou. Pegou sua indenização e começou a planejar. Antes de sair, durante suas últimas semanas na instalação, Vanunu fez algo que nenhum funcionário de Dimona havia feito antes. Ele levou uma câmera escondida para dentro das áreas restritas e fotografou tudo: os reatores, os laboratórios, os equipamentos de separação, as câmaras subterrâneas onde o plutônio era processado e armazenado. Tirou 57 fotografias, escondeu o filme e saiu de Dimona pela última vez em janeiro de 1986. Em fevereiro, Vanunu comprou uma passagem só de ida para Bangkok. Disse aos amigos que ia viajar pela Ásia, encontrar a si mesmo. Ninguém suspeitou. Ele passou meses vagando, Tailândia, Nepal, Austrália, carregando o segredo, carregando o filme. Até que em agosto de 1986 em Sydney, Mordechai Vanunu entrou em um telefone público e ligou para o jornal The Sunday Times, em Londres. Tenho informações sobre o programa nuclear de Israel, ele disse. E tenho provas. O segredo de Dimona. Dimona não aparece em mapas turísticos. Não há placas na estrada indicando sua localização exata. Vista de satélite, parece uma instalação industrial comum. Alguns prédios baixos, uma chaminé, cercas. Nada que chame atenção. É exatamente essa a intenção. Construído entre 1958 e 1965 com assistência francesa, o Centro de Pesquisa Nuclear de Negev é oficialmente descrito como um Instituto de Pesquisa para Fins Pacíficos. Israel nunca confirmou nem negou possuir armas nucleares. A política oficial é chamada de ambiguidade nuclear estratégica. Não dizemos o que temos, mas deixamos claro que temos algo. Essa ambiguidade funciona há décadas. Protege Israel de pressões internacionais para assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Permite ao país manter capacidade de dissuasão contra ameaças existenciais sem sofrer as consequências diplomáticas de ser uma potência nuclear declarada. É um equilíbrio delicado. E depende absolutamente do sigilo.
O que Vanunu viu dentro de Dimona quebrava esse sigilo de forma irreparável. Nas 6 camadas subterrâneas da instalação, cuja existência Israel negava publicamente, Vanunu trabalhou em processos de separação de plutônio weapons grade, o material necessário para construir bombas de fissão. Suas fotografias mostravam câmaras de glove boxes, onde técnicos manipulavam núcleos de plutônio. Mostravam cilindros de urânio enriquecido. Mostravam equipamentos para a produção de trítio, componente essencial para armas termonucleares. Bombas de hidrogênio, centenas de vezes mais poderosas que as bombas de fissão simples. Especialistas nucleares que mais tarde analisariam as fotos de Vanunu, estimariam que Israel possuía material suficiente para produzir entre 100 e 200 ogivas nucleares. Não era um programa defensivo mínimo. Era um arsenal estratégico em escala comparável ao da França ou do Reino Unido. Para Israel, a justificativa era clara. O país tem o tamanho de Sergipe. Pode ser atravessado de carro em 6 horas. Não possui profundidade estratégica. Um único ataque bem-sucedido poderia destruir centros populacionais vitais. Cercado por nações que durante décadas declararam publicamente a intenção de destruí-lo, Israel via o arsenal nuclear como seguro de vida. A garantia final de que nenhum inimigo ousaria um ataque existencial. Mas havia um problema com essa lógica. Quanto mais poderoso o arsenal, maior a pressão internacional para que Israel o declarasse e se submetesse a inspeções. E quanto mais Israel recusava transparência, mais cresciam as suspeitas. Países árabes usavam o programa nuclear israelense para justificar suas próprias ambições atômicas. O Iraque de Saddam Hussein, a Síria de Assad, a Líbia de Gaddafi. Todos citavam Dimona como precedente perigoso. Era um segredo que gerava instabilidade regional. E Mordechai Vanunu estava prestes a expô-lo ao mundo. Em setembro de 1986, depois de semanas de verificação cuidadosa, o Sunday Times confirmou a autenticidade das fotografias. Especialistas nucleares independentes analisaram as imagens. Confrontaram com documentos técnicos. Concluíram que eram genuínas. Imagens de dentro do coração do programa nuclear israelense. Inéditas. Irrefutáveis. O jornal marcou a publicação para 5 de outubro. Preparou uma reportagem de capa devastadora. Vanunu deu entrevistas gravadas, explicando em detalhes técnicos o que via diariamente em Dimona. Estava pronto para mudar a história. Mas Israel também estava pronto. Em Tel Aviv, o Mossad havia identificado Vanunu semanas antes. Agentes monitoravam seus movimentos em Londres, sabiam onde ele estava hospedado, com quem falava, quando a reportagem seria publicada. E tomaram uma decisão. Vanunu não poderia estar livre quando a história explodisse. Precisavam dele em solo israelense, onde pudesse ser julgado e silenciado. O problema era logístico. Vanunu estava em Londres, solo britânico. Impossível sequestrá-lo sem causar incidente diplomático catastrófico com um aliado estratégico. Extradição legal era inviável. Israel não tinha acusações formais, e a espionagem contra o próprio país raramente resulta em cooperação de terceiros. A solução veio de uma unidade específica do Mossad, a divisão Tevel, especializada em operações de persuasão e aproximação. O plano era simples na teoria, complexo na execução. Não sequestrar Vanunu em Londres. Convencê-lo a sair de Londres voluntariamente. Levá-lo para território onde o Mossad pudesse operar sem restrições. E para isso, precisariam de uma isca irresistível. Alguém em quem Vanunu confiasse completamente. Alguém que explorasse sua vulnerabilidade mais profunda. Não sua ideologia. Não suas crenças políticas. Mas sua solidão. Em 16 de setembro de 1986, uma agente do Mossad chamada Cheryl Bentov desembarcou em Londres. Ela trazia uma identidade falsa, um passaporte americano e instruções precisas. Encontrar Mordechai Vanunu, conquistar sua confiança e trazê-lo para Roma. O vazamento. Sydney, Austrália. Agosto de 1986. Mordechai Vanunu vive em um quarto alugado em King's Cross. Trabalha em uma loja de souvenirs. Carrega 57 negativos fotográficos em uma mochila que nunca sai de suas costas.
Ele sabe que não pode guardar o segredo para sempre. Sabe que se Israel descobrir, virá atrás dele. Mas também sabe que o mundo precisa saber. Em uma tarde de agosto, Vanunu entra em um telefone público e liga para o The Sunday Times, em Londres. A escolha é estratégica. O jornal é um dos mais respeitados da Europa. Tem histórico de jornalismo investigativo rigoroso. E não está sob influência de lobbies pró-Israel como muitos veículos americanos. A ligação chega a Peter Hunham, jornalista especializado em questões nucleares. Vanunu explica que trabalhou em Dimona, que possui evidências fotográficas. Hunham é cético. Recebe dezenas de ligações assim. Mas algo na precisão técnica de Vanunu faz ele pausar. Agenda uma conversa mais longa. Hunham voa para Sydney, vê as fotografias e percebe imediatamente que são autênticas. Não há como falsificar aquele nível de detalhe técnico. Tudo corresponde exatamente ao esperado em uma instalação de processamento de plutônio weapons grade. Hunham convence Vanunu a ir para Londres, onde o jornal pode protegê-lo melhor. Vanunu hesita. Londres parece perigoso, próximo demais de Israel. Mas concorda. Em setembro de 1986, ele embarca. O Sunday Times o coloca em hotel discreto. Mantém seu paradeiro em segredo. Envia as fotografias para Frank Barnaby, físico nuclear que trabalhou no programa atômico britânico. Barnaby analisa por dias, mede equipamentos visíveis, calcula volumes de tanques, estima capacidade de produção. Sua conclusão é devastadora. Israel possui entre 100 e 200 ogivas, incluindo armas termonucleares. É a sexta maior potência nuclear do planeta. E ninguém sabia. O Sunday Times agenda a publicação para 5 de outubro. Prepara a edição especial de capa. Será a maior história jornalística do ano. Mas há um problema que nem Vanunu nem os jornalistas percebem. Desde que Vanunu chegou a Londres, alguém o observa. Agentes do Mossad. E eles sabem exatamente onde ele está. A inteligência israelense identificou Vanunu em Sydney. Quando Hunham voou para lá, foi fotografado. Quando Vanunu embarcou para Londres, agentes estavam no aeroporto. Quando chegou ao hotel, sua placa foi registrada. Israel sabe de tudo. Sabe da reportagem, sabe da data. E sabe que tem 2 semanas para agir. Em Tel Aviv, o chefe da divisão Tevel abre um dossiê sobre Vanunu. 32 anos, solteiro, sem namorada, recém-convertido ao cristianismo, busca por pertencimento, isolado, morando sozinho em hotel estrangeiro. Ele está vulnerável, o chefe conclui. Solitário, é uma abertura. Quanto tempo temos? 14 dias até publicação. Precisamos tirá-lo de Londres em menos de 10. Sequestro em solo britânico é impossível. Não vamos sequestrá-lo. Vamos convencê-lo a sair, voluntariamente. Tevel tem alguém disponível? Cheryl Bentov, 30 anos, especialista em aproximação. Inglês nativo, sotaque americano perfeito. Quanto tempo ela precisa? 72 horas para estudar o alvo. Então temos 11 dias para fazê-lo se apaixonar. A operação recebe codinome Cinderela, porque como no conto de fadas, tudo desaparecerá à meia-noite. E Vanunu acordará em lugar muito distante de qualquer baile. Entra Cindy. Cheryl Bentov tem 29 anos quando recebe a missão. Filha de imigrantes poloneses, serviu nas forças de defesa como tradutora. Foi recrutada pelo Mossad aos 24 anos por algo raro: capacidade de ser quem precisar ser. Nos arquivos da divisão Tevel, é classificada como atriz natural. Já foi estudante canadense, empresária suíça, fotógrafa francesa. Nunca a mesma pessoa 2 vezes. Para a Operação Cinderela será Cindy, turista americana de Orlando. Extrovertida, calorosa, o tipo de mulher que conversa com estranhos, o tipo que Vanunu solitário acharia irresistível. Durante 3 dias, estuda o dossiê. Conversão religiosa, opiniões políticas, interesses. Não vai seduzi-lo com sensualidade óbvia. Isso desperta suspeita. Vai usar algo mais poderoso. Atenção genuína. A ilusão de ser compreendido. 18 de setembro, 15h30.
Vanuno folheia um livro em Charing Cross Road. Cheryl entra. Jeans, blusa leve, tênis, cabelo loiro em rabo de cavalo. Turista clássica. Ela segura um mapa, visivelmente confusa. Se aproxima. Desculpa incomodar. Você sabe como chegar à Torre de Londres? Vanuno explica. Ela agradece. Olha o livro dele. Kierkegaard, você lê filosofia? Um pouco. Eu tentei uma vez. Não entendi nada. Ela ri. Sou mais de romances. A conversa flui. Ela pergunta se ele é de Londres, diz que está visitando. Orlando, 2 semanas de férias. Viajando sozinha porque as amigas desistiram. Você quer tomar um café? Odeio fazer turismo sozinha. Vanuno hesita 3 segundos. Claro. No café, Cheryl não faz perguntas invasivas. Apenas escuta. Fala sobre si. Histórias inventadas. Secretária em clínica veterinária. Sempre quis viajar, tentando se encontrar depois de relacionamento difícil. Aviso. Mordechai Vanuno. Rosto oval mediterrâneo, pele morena olivácea, cabelos pretos encaracolados volumosos, barba curta cheia, sobrancelhas grossas expressivas, olhos castanhos escuros profundos com olhar melancólico, nariz médio levemente aquilino, lábios médios, traços do Oriente Médio Norte da África, aparência de 32 anos. Cheryl Bentov, Cindy. Rosto oval europeu, pele clara levemente bronzeada, cabelo loiro dourado ondulado até os ombros, olhos azuis ou verdes claros penetrantes, sobrancelhas bem definidas, nariz pequeno delicado, lábios médios com sorriso calculado, maçãs do rosto levemente marcadas, aparência de 29 anos, beleza clássica anos 80 estilo Sharon Stone. Vanuno se abre. Fala sobre Israel, sobre conversão, sobre sentir-se deslocado, nem israelense, nem europeu, nem cristão tradicional. Cheryl escuta com atenção que parece genuína. Toca o braço dele, ri das piadas. Ao final de 2 horas. Foi muito bom. Estou aqui até o fim do mês. Se quiser me mostrar a cidade, adoraria. Vanuno anota o número do hotel dela. Diz que vai ligar. E liga. No dia seguinte. Durante 10 dias, se vêem quase diariamente. Museus, restaurantes baratos, cinema. Ela nunca pressiona. Nunca pergunta sobre trabalho ou por que está em Londres. Apenas está presente. E Vanuno se apaixona. Não dramaticamente, mas perigosamente, lentamente, acreditando que finalmente encontrou alguém que o entende. 28 de setembro. Hyde Park. Minha irmã mora em Roma. Vou visitá-la no fim de semana. Você quer vir? Vanuno hesita. Tem que ficar até a publicação, dia 5. Mas Roma é só um fim de semana. Volta a tempo. Roma é linda. Você precisa sair dessa cidade cinzenta. Vanuno olha para ela. O sorriso, os olhos genuínos. Pensa. Talvez depois de expor de Mona possa ter vida normal. Com alguém. Com ela. Tudo bem. Vou com você. Cheryl sorri. Beija a bochecha dele. Vai ser incrível. Naquela noite, telefone público. Número em Tel Aviv. Ele aceitou. Chegamos dia 30. Preparem o apartamento. Equipe já está posicionada. Via Veneto 54. 3º andar. 30 de setembro de 1986. Vanuno e Cheryl embarcam para Roma. Ele segura a mão dela durante a decolagem. Ela sorri. E nas próximas 6 horas, tudo que Vanuno acredita sobre sua vida vai desmoronar. Roma, 30 de setembro de 1986. O voo pousa às 14h20. Táxi para o centro. Via Veneto. O carro para no número 54. Prédio residencial de 5 andares. Elevador, 3º andar. Cheryl abre a porta do apartamento 7. Melissa, chegamos! Silêncio. Vanuno entra. Apartamento pequeno. Sala com sofá bege. Cortinas fechadas. Meia luz. Algo está errado. Não há fotos. Não há livros. Nada indica que alguém more ali. A porta do quarto se abre. Não é Melissa. São 3 homens. Vanuno recua. Cheryl já está atrás dele, bloqueando a saída. Seu rosto mudou. Não há mais sorriso. Apenas eficiência fria. Não se mova. Um dos homens diz em hebraico.
Hebraico. Vanunu tenta correr. O homem mais próximo agarra seu braço. Torce. Outro segura o outro braço. Empurram-no contra a parede. Cindy. O quê? Meu nome não é Cindy, ela responde em hebraico. E você cometeu um erro muito grave, Mordechai. O terceiro homem se aproxima com seringa. Agulha na coxa. Dor aguda. Calor subindo pela perna. Fita adesiva na boca. Mãos amarradas. O mundo gira. Vanunu procura o rosto de Cheryl. Mas ela olha através dele, não para ele. Apenas mais uma missão cumprida. Tudo escurece. 21h48. Vanunu desperta no banco traseiro de um carro. Visão turva. Luzes de rua. Vozes em hebraico. Escuridão volta. 23h15. Balanço. Água. Barco. Convés escuro. Estrelas. Carregam-no escada abaixo. Porão. Diesel e sal. Colchão fino. Amarram suas pernas. Quando acordar estará em casa. Casa, Israel. Tentam levá-lo de volta. Onde é traidor. Onde será julgado. Preso. Outra injeção. Sono. Under de outubro, 6h22. Vanunu acorda em cela. Paredes de concreto. Luz fluorescente. Sem janelas. Algemas prendem-no à argola no chão. Porta se abre. Homem de terno. 50 anos. Cabelo grisalho. Bom dia, Mordechai. Bem-vindo de volta a Israel. Náusea. Vocês não podem. Isso é sequestro internacional. A Itália não sabe que você esteve lá. Você entrou como turista. Saiu em barco privado. Não há registro. O Sunday Times sabe onde eu estava. O Sunday Times publicará em 5 dias, sem você, e quando o fizerem, você já terá sido acusado de traição. Estará em custódia legal israelense. Nenhum país vai arriscar relações diplomáticas por um traidor, confesso. Vanunu fecha os olhos. Tudo desmorona. A reportagem, a liberdade. Cindy. Ela era agente desde o início? O homem não responde. Coloca a pasta sobre a mesa. Você tem direito a advogado, mas sugiro cooperação. Sai. Porta se fecha com eco metálico. Mordechai Vanunu fica sozinho. E pela primeira vez desde que decidiu vazar de Mona, ele chora. Não pelo que fez, mas pela descoberta de que cada momento de conexão nas últimas 2 semanas foi mentira. Que a mulher por quem se apaixonou nunca existiu. Que sua solidão foi transformada em arma. E que agora vai pagar o preço. Consequências imediatas. Londres, 5 de outubro de 1986. O Sunday Times publica conforme planejado. Capa inteira. Revealed: The Secrets of Israel's Nuclear Arsenal. Fotografias de Vanunu ocupam páginas duplas, câmaras de glove boxes, cilindros de plutônio. Tudo documentado. Irrefutável. A reação global é imediata. Estados Unidos convocam embaixador israelense. Israel responde: não confirmamos nem negamos. Mas as fotos falam por si. Especialistas confirmam autenticidade. No Congresso americano, muitos questionam. Se Israel possui arsenal dessa magnitude, por que continuar enviando bilhões em ajuda? União Soviética republica as fotos. Israel possui 200 bombas nucleares. Ameaça a paz mundial. Propaganda perfeita contra aliado americano. Em países árabes, governos já sabiam por inteligência própria. Mas saber em privado é diferente de ver provas publicadas. Egito enfrenta pressão para revisar tratado de paz. Síria e Iraque usam revelações para justificar programas próprios de armas não convencionais. Mas uma pergunta domina noticiários. Onde está Vanunu? Peter Haunam não sabe. Vanunu desapareceu em 30 de setembro. Disse que ia para Roma com uma mulher. Não voltou. Não atendeu chamadas. Sunday Times contata a polícia britânica. Registra pessoa desaparecida. Mas não há registro de Vanunu entrando na Itália. Nenhum voo oficial. Nenhum trem. Evaporou. 9 de outubro. Israel quebra silêncio. Comunicado oficial. Mordechai Vanunu foi preso. Está sob custódia em Israel. Acusado de traição, espionagem, divulgação de segredos de Estado. Não explicam como foi levado para Israel. Não mencionam Roma. Apenas: o suspeito está em custódia legal.
Anistia Internacional classifica como sequestro internacional. ONU solicita esclarecimentos. Israel não responde. Novembro. Vanunu aparece em tribunal fechado. Fotógrafos capturam imagem icônica. Dentro de camburão policial, ele pressiona a mão contra vidro. Na palma, escrito em caneta: Vanunu was kidnapped in Rome, ITL 30.9, 86 BA 504. Roma, Itália, 30 de setembro. Voo BA 504. A foto circula globalmente. Jornais investigam. Descobrem. BA 504 é voo British Airways, Londres-Roma. Decolou 10:30 do dia 30. Vanunu estava nesse voo, com uma mulher. Sunday Times reconstrói últimos dias. Entrevista funcionários de hotel, bartenders. Todos mencionam mulher loira, americana, nome, Cindy. Mas ninguém sabe sobrenome, ninguém tem foto clara. Então turista aparece. Estava em Roma dia 30. Tirava fotos na Via Veneto. Em uma foto ao fundo, casal sobe escadas de prédio. O homem parece Vanunu. A mulher é loira. Especialistas ampliam imagem, comparam descrições. Concluem: essa era a isca, a agente que seduziu Vanunu e o entregou. Israel nunca confirma. Cheryl Bentov nunca é identificada publicamente naquele momento. Mas jornalistas investigativos anos depois descobrirão seu nome. Descobrirão que recebeu promoção, que nunca expressou remorso. Dezembro de 1986. Julgamento termina. Tribunal fechado. 3 juízes militares. Vanunu se declara culpado de algumas acusações, inocente de outras. Argumenta que agiu por consciência. Que mundo tinha direito de saber? Os juízes não se impressionam. Sentença: 18 anos, incluindo 11 anos em confinamento solitário total. A severidade choca até observadores pró-Israel. Mas para Israel, a mensagem precisa ser clara. Expor Dimona não é heroísmo, é traição. E traição tem consequências devastadoras. Vanunu é levado para a prisão de Ashkelon. Cela 2 a 3 metros, sem janelas, sem contato humano significativo. Durante 11 anos, viverá em caixa de concreto. Falando consigo mesmo. Perdendo noção de tempo. E em algum lugar, Cheryl Bentov segue com sua vida. Nova identidade. Novas missões. Cinderela desapareceu à meia-noite. E nunca mais voltou. O preço: prisão de Ashkelon, Israel. Dezembro de 1986. Mordechai Vanunu entra na cela que será sua casa pelos próximos 11 anos. 2 metros de largura. 3 de comprimento. Paredes de concreto pintadas de branco. Uma cama de metal. Um vaso sanitário. Uma pia. Uma lâmpada fluorescente que nunca se apaga completamente. Sem janelas. Sem relógio. Sem calendário. A cela é oficialmente chamada de Sala E. E de especial. Setor de isolamento para prisioneiros de alta segurança. Mas na prática, é uma tumba para vivos. As regras são absolutas. Sem contato com outros prisioneiros. Sem conversas com guardas além do estritamente necessário. 1 hora de exercício por dia, em um pátio individual cercado por muros altos. Livros permitidos, mas apenas após censura rigorosa. Qualquer menção a armas nucleares, Israel, política internacional, é riscada com tinta preta. Cartas permitidas, mas abertas e lidas. Visitas familiares permitidas, mas através de vidro à prova de balas com conversas monitoradas. Nos primeiros meses, Vanunu tenta manter sanidade através de rotina. Acorda, faz flexões, come, lê, escreve, dorme, repete. Mas sem referências externas, o tempo começa a derreter. Dias se fundem. Semanas desaparecem. Ele perde a noção de quanto tempo passou. 2 meses, 3, 6. Psicólogos que estudam confinamento solitário prolongado descrevem padrão previsível. Primeiro, ansiedade. Depois, depressão. Então, deterioração cognitiva. Alucinações. Conversas com vozes imaginárias. Perda de senso de identidade. O cérebro humano não foi projetado para isolamento total. Precisa de estímulo social. Sem ele, começa a se desintegrar.
Vanunu desenvolve comportamentos de sobrevivência. Fala sozinho. Não alucinações, mas monólogos deliberados para manter a linguagem ativa. Cria rotinas arbitrárias para marcar tempo. 50 flexões às manhãs, 30 abdominais às tardes. Memoriza páginas inteiras de livros apenas para exercitar a memória. Mas nada disso impede o peso psicológico. Em 1989, 3 anos no isolamento, Vanunu tenta suicídio. Engole vidro moído de lâmpada quebrada. É encontrado a tempo. Levado para hospital prisional. Tratado. Devolvido para a sala E. Sem mudança nas condições. Organizações de direitos humanos protestam. Anistia Internacional classifica o confinamento como tratamento cruel e desumano. Comitê de Direitos Humanos da ONU solicita fim do isolamento. Israel responde que Vanunu representa risco contínuo à segurança nacional e que isolamento é necessário para impedir que ele divulgue mais informações. Mas isso não faz sentido. Vanunu já divulgou tudo o que sabia em 1986. Não há mais segredos. O isolamento não é para proteger informações. É punição. É exemplo. É mensagem. Em 1998, após 11 anos, Vanunu é finalmente transferido para a população carcerária geral. Pode conversar com outros prisioneiros. Pode ver céu sem muros. Pode ouvir vozes humanas, sem ser através de interfone. Mas o dano está feito. Psicólogos que o examinam descrevem mudanças permanentes. Dificuldade em manter contato visual. Ansiedade extrema em espaços fechados com outras pessoas. Desconfiança patológica. Pesadelos recorrentes sobre a cela. Abril de 2004. Vanunu completa 18 anos de sentença. É libertado. Mas a liberdade é condicional. Restrições militares impostas. Proibido sair de Israel. Proibido aproximar-se de embaixadas estrangeiras. Proibido falar com jornalistas estrangeiros. Proibido usar internet sem supervisão. Violação de qualquer regra resulta em prisão imediata. Vanunu viola deliberadamente. Dá entrevistas. Fala sobre tortura psicológica. Sobre isolamento. Sobre Cheryl Bentov, cuja identidade ele descobriu através de jornalistas anos depois. É preso novamente. Libertado. Preso novamente. Padrão que se repete até hoje. Em 2025, Mordechai Vanunu tem 71 anos. Ainda vive em Jerusalém. Ainda sob restrições. Ainda proibido de deixar o país. Foram 39 anos desde que foi sequestrado em Roma. E ele continua prisioneiro. Não mais em cela física, mas em cela geográfica e legal. Ele nunca se casou. Nunca teve filhos. Vive sozinho em pequeno apartamento fornecido por organizações de apoio. Sua vida se tornou símbolo. Para alguns de coragem moral. Para outros, de traição imperdoável. E Cheryl Bentov. O que aconteceu com a mulher que passou 10 dias conquistando confiança de Vanunu apenas para entregá-lo? Jornalistas investigativos eventualmente descobriram sua identidade real. Em 2004, um jornal norueguês publicou foto dela, obtida de fonte anônima dentro do Mossad. Cheryl negou envolvimento. Disse que nunca esteve em Londres em 1986. Que a história toda era conspiração anti-Israel. Mas a foto da Via Veneto, ampliada e analisada por especialistas forenses, corresponde. É ela. Cheryl Bentov, hoje com mais de 60 anos, vive em Israel. Casou. Teve filhos. Trabalha, segundo relatos, como consultora de segurança. Nunca deu entrevista sobre Vanunu. Nunca expressou publicamente qualquer remorso. Em entrevista não confirmada vazada em 2010, atribuída a ela, há uma frase. Fiz meu trabalho. Protegi meu país. Não me arrependo. Para Vanunu, essa frase, se verdadeira, é mais dolorosa que os 11 anos de isolamento. Porque confirma o que ele sempre suspeitou, mas lutou para não acreditar. Que cada sorriso foi teatro. Cada toque, missão. Cada promessa, tática. Que ele não foi traído por uma pessoa. Foi traído por ausência de pessoa. Apenas papel desempenhado por atriz consumada. 2 vidas. 2 destinos opostos. Vanunu.
símbolo de consequências devastadoras de desafiar segredos de Estado. Homem que expôs verdade e perdeu liberdade, saúde mental, possibilidade de vida normal. Cheryl, símbolo de eficiência pragmática de inteligência moderna. Mulher que transformou solidão humana em arma e foi recompensada com carreira, família, anonimato confortável. E entre eles, a pergunta que nunca será respondida. No final, quem pagou o preço maior? Múltiplas verdades. A história de Vanunu e Cheryl não permite conclusões simples. Há apenas pessoas tomando decisões dentro de sistemas que consideram legítimos, e essas decisões destroem vidas. 4 décadas depois, o debate permanece. E cada perspectiva contém lógica interna. Perspectiva 1. Vanunu como herói moral. Para defensores de transparência nuclear, Vanunu é o whistleblower corajoso. Expôs programa de armas de destruição em massa desenvolvido em segredo, sem debate público. Israel assinou acordos sobre não proliferação, mas desenvolveu arsenal comparável a potências nucleares declaradas. Vanunu não vendeu informações, não recebeu dinheiro, agiu por consciência. Acreditava que cidadãos tinham direito de saber sobre armas capazes de exterminar civilizações, especialmente em região volátil, onde erro de cálculo pode desencadear guerra nuclear. Punir Vanunu com 18 anos, 11 em isolamento brutal, é desproporcional. É suprimir dissidência através de tortura psicológica. Perspectiva 2. Vanunu como traidor. Para defensores de Israel, Vanunu é traidor clássico. Assinou acordos de sigilo, recebeu salário, teve acesso à instalação mais sensível do país e violou confiança, colocando vidas israelenses em risco. A ambiguidade nuclear não é hipocrisia. É estratégia de sobrevivência. País cercado por nações que declararam intenção de destruí-lo. O arsenal nuclear é dissuasão existencial. Revelar detalhes técnicos não é transparência heróica. É dar aos inimigos informações operacionais críticas. É potencialmente facilitar ataques preventivos. Sentença de Vanunu é justa. Traição tem consequências. Perspectiva 3. Honey Trap como eficiência pragmática. Para defensores de métodos de inteligência, a Operação Cinderela é competência profissional. Vanunu estava em solo britânico. Extradição impossível. Operação militar seria catástrofe diplomática. Então Mossad usou ferramenta mais eficaz, exploração de vulnerabilidade humana. Cheryl não usou violência. Não ameaçou família. Apenas identificou fraqueza, solidão, e a explorou. É manipulação? Sim. Mas toda inteligência é manipulação. Julgar Cheryl por fazer seu trabalho é ingenuidade sobre como agências operam. Honey traps são táticas legítimas, usadas por CIA, MI6, KGB e praticamente toda agência importante. Perspectiva 4. Violação moral devastadora. Para críticos, a Operação Cinderela é crueldade institucionalizada. Cheryl não apenas mentiu. Invadiu o espaço mais íntimo de Vanunu, sua capacidade de confiar, de se conectar emocionalmente. Transformou solidão em arma. Simulou amor para facilitar captura. Isso não é apenas manipulação tática. É violência psicológica. E ao contrário de violência física que termina, essa violência é permanente. Vanunu carrega traição até hoje. Eficiência não justifica método. Há linhas que não devem ser cruzadas. E transformar conexão humana em armadilha é cruzar essa linha. O que torna o debate impossível de resolver. Cada perspectiva parte de premissas diferentes. Se você acredita que transparência nuclear é direito universal, Vanunu é herói. Se você acredita que sobrevivência nacional justifica segredos, Vanunu é traidor. Se você acredita que eficiência operacional é medida de sucesso, Cheryl é profissional. Se você acredita que alguns métodos corrompem causa, Cheryl perpetrou violência psicológica. Não há como reconciliar essas visões. Começam de lugares incompatíveis. Talvez a única conclusão honesta. A operação funcionou perfeitamente no nível tático. Israel capturou Vanunu.
Enviou mensagem para futuros delatores, mas no nível humano, foi devastadora. Destruiu vida de Vanunu, transformou Cheryl em símbolo de traição institucionalizada. E deixa a pergunta sem resposta. Quando proteção de segredos exige destruição de vidas, onde está o limite? Quem decide? 4 décadas depois, ainda não sabemos.